Olá, gente, tudo bem? Vocês sabem que, além de estarmos vivendo aí alguns chamam de segunda onda, né, da Covid-19, outros falam que é a mesma primeira onda, né? O que nós sabemos é que nós estamos em uma situação, né, conturbada ainda, no sentido da Covid-19, né, no país, no mundo, não diferente aqui no nosso estado do Amapá. Hoje mesmo, né, mantém-se aí em vigor um decreto de distanciamento, né, de mais 7 dias aí, o que impede as aulas práticas, impede as outras atividades todas presenciais, né? Então nós temos aí que, acima de tudo, ter cuidado com as nossas vidas, com as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Mas vocês já sabem de tudo isso, vocês escolheram, né? Ou o Senhor trouxe para a vida de vocês a área da saúde, né? Então vocês sabem que cuidar é o mais importante. A gente não pode deixar de cuidar e a gente não pode deixar de aprender, de manter os nossos conhecimentos aí em dias, né? Então, para que, como a nossa energia ainda, se não bastasse tudo isso, nós estamos ainda, né, nessa energia que vai e volta, né? Temos que agradecer ter essa energia, né? Mesmo que de 6 em 6 horas. Temos ainda de 30% a 40% dos municípios do estado que não possuem sequer, né, energia em algum momento. E a gente precisa olhar para eles e ver o que a gente pode fazer também, né? Muitos perdemos, né? Muitos de nós perdemos muito do que nós tínhamos aí, mas é olhar para trás e ver que se perdemos é porque tínhamos alguma coisa. Temos pessoas aí que não perderam nada porque também não tinham nada. Então, sempre, sempre, sempre aprender. Em toda dificuldade, elas vêm e são para o nosso crescimento, né? E para entendermos que nós devemos confiar no Senhor. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? A aula está sendo gravada, como vocês podem ver aí no slide, né? Não disponibilizei apenas no AVA, mas sim no canal do YouTube, né? Porque vocês sabem que aqueles que têm, né, o aplicativo do YouTube em si podem baixar essa aula, assistir quando tiver energia, e eu sei também que tem alguns de vocês que quando tem energia em casa está trabalhando, então coloca para baixar e assista quando possível, né? Mas não deixe de assistir, né? E quando possível, entre no AVA, mesmo que você tenha acessado pelo YouTube, entre no AVA para computar depois que você acessou todos os momentos lá da atividade, tudo que foi postado, tá? Nós vamos falar hoje sobre as emergências pediátricas, né? Inclusive aí no final da aula tem uma atividade de fixação que eu espero que vocês façam aí, aproveitem, não tem pressa em fazer, né? Mas façam, isso vai ser importante não só para vocês, mas também para outras pessoas. A gente tem que tentar encontrar mecanismos, né, de levar a informação para a pessoa, né? E por que não utilizar mecanismos que são presentes no nosso cotidiano, né? Estamos em 2020. As pessoas estão altamente conectadas, né? Então vamos falar de enfermagem e emergência pediátrica, né? Quando nós falamos de enfermagem e emergência pediátrica, nos remete a toda aquela situação voltada para as emergências em geral, e alguns de vocês já tiveram disciplina de urgência e emergência, ou estão tendo disciplina de urgência e emergência, e está diretamente relacionado. Só que a gente está falando aqui em uma emergência pediátrica. Quais são essas principais emergências pediátricas?
o que leva, né, esse profissional a ter uma atenção especial para a emergência pediátrica, né? A gente precisa lembrar do seguinte: essa cor vermelha, né? Por que a cor vermelha utilizada pelo bombeiro, utilizada pelo SAMU, utilizada, né, tem nas ambulâncias em geral, né? Ao longo do mundo tem uma faixa ou ela toda é vermelha, né? Ela significa, né, sangue, ela significa, vai nos remete o inconsciente a uma situação de emergência. E a emergência é uma ameaça à vida, logo, essa pessoa está com risco de morte. As regras para o atendimento em emergência são: as regras: mantenha calma, né, tome decisões seguras, não tente o heroísmo, né? Sempre que nós tentamos o heroísmo, nós acabamos, né, descuidando em algum momento. Então, não tentar o heroísmo, né? Tomar decisões seguras, avaliar a cena, né? Avaliar a cena, certificar que tudo está seguro, segurança em primeiro lugar, segurança do, do socorrido, da vítima, né? Segurança do socorrista, nossa segurança enquanto profissional, né? Não permita que outras pessoas se tornem vítimas, né? Então, sinalização do local do atendimento, isolar o local do atendimento, só atenda a vítima quando o local estiver seguro. Vocês lembram, né? Quando você entra no avião, né? Quando você entra no avião, tem aquela questão, quando as máscaras, né, máscaras de oxigênio cairão, primeiro coloque a máscara, o adulto primeiro coloque a máscara, depois coloque a máscara na criança. Isso significa que a criança, né, é mais vulnerável ou é menos vulnerável? Não. Isso significa que o adulto, estando em uma situação, né, de menor vulnerabilidade por já estar com a máscara, ele consegue ajudar a criança ou outra pessoa qualquer, né? Então, primeiro, manter a segurança, né? Estar seguro para poder ajudar o outro. Não permita que outras pessoas se tornem vítimas, portanto, né? Solicite ajuda, né? Solicite ajuda para o SAMU, para o bombeiro, para a quem for, né, o responsável pela ajuda, né? Aborde a vítima quando a nossa cena, né, quando aquele local estiver de fato seguro. Emergência respiratória, importante, asma, né? É uma doença inflamatória caracterizada pela obstrução das vias aéreas. O tratamento, né? O principal objetivo é tirar a criança do estado agudo, né, o mais precoce possível, para evitar as complicações, que são os riscos de uma intubação orotraqueal, né? A gente sabe que e tem visto aí a questão da intubação orotraqueal, que está cada vez mais comum neste ano de 2020, por outro motivo, não pela asma em si, mas nós temos que evitar ao máximo, né, procedimentos invasivos. Então, cuidar, né, neste momento é o essencial. Assistência de enfermagem ao paciente com crise de asma consiste em fornecer oxigênio, posicionar o acesso venoso periférico, né, puncionar o acesso venoso periférico, administrar medicações conforme a prescrição médica. Em alguns locais pode haver aí um protocolo, né, e esse protocolo permite que a gente faça direto essa administração medicamentosa. Monitorar rigorosamente os sinais vitais, prestando bastante atenção no padrão respiratório e na saturação de oxigênio, também muito comum, né? A partir desse ano agora, toda unidade tem um oxímetro de dedo, né? Oxímetro de pulso. Muitos profissionais, às vezes a gente tem em casa, né, este material aí, que foi durante muito tempo é exclusivo para determinados locais. De vez em quando a gente encontrava um profissional que possuía, né, um desse material em casa, mas a gente precisa também, né,
aprender a utilizar esse material, né? Você sabe que o oxímetro, esse oxímetro de dedo, né, o oxímetro de pulso, né, ele não basta você posicionar, está guardado, não está aqui, não basta você posicioná-lo, né, no dedo do paciente, deixa ali 2, 3 segundos e já deu o resultado, é isso que eu vou anotar. Não, a gente precisa manter, deixar o paciente estável, né? Quando estabilizar aquele valor, aí sim eu tenho um resultado adequado, né? Esse resultado aí eu vou fazer uma avaliação, vocês podem olhar, né? Para quem não lembra aí quais são os padrões, né, direitinho dessa saturação de oxigênio, pode voltar a resgatar, né, lá em habilidades, em fundamentos semiológicos, como fazer, né, esta avaliação, ou de repente a gente pode montar aí uma revisão para isso, né? Mas de qualquer forma, no próprio canal vocês conseguem encontrar algumas indicações, numa aula de sinais vitais que tem de habilidades. Algo no finalzinho fala um pouquinho de oximetria, né, de dedo. Então, verificar essa saturação de oxigênio. Bronquiolite, né, trata-se de uma infecção das vias aéreas causada pelo vírus, que acomete neonatos e lactentes, que evolui rapidamente para a insuficiência respiratória. Nós já vimos, né, as doenças respiratórias, etc. A criança apresenta sinais clínicos de desconforto respiratório, apresenta taquipneia, né, que é o aumento da frequência respiratória, a retração intercostal, a gente vai enxergar as costelas da criança, né, durante os movimentos respiratórios. O batimento, né, de aleta nasal ou batimento de asa de nariz, né, que você consegue observar durante a inspiração e expiração, né? Bronquíolo inflamado, nós temos aí um excesso de muco nesse bronquíolo inflamado, então precisamos, né, observar. Qual a assistência de enfermagem, né, a este paciente? Exige atenção imediata. Os principais cuidados de enfermagem incluem o fornecimento de oxigênio, incluem o acesso venoso periférico, monitoramento de sinais vitais, saturação de oxigênio e encaminhamento para uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Hoje nós estamos aí com superlotação, né, das unidades de terapia intensiva, então precisamos ter um cuidado, né, muito importante aí quando a gente fala de emergências pediátricas. A convulsão a gente já viu em outros momentos aí que ela pode ser inclusive uma convulsão devido a uma hipertermia, né? Então, convulsão é uma abordagem neurológica caracterizada por atividades motoras involuntárias, né? São classificadas como clônicas, né? Não são crônicas, são clônicas, né? Que são espasmos, né, flexores, e as tônicas, né? Que é a contração muscular, né, persistente, né? Ou então nós temos as, né, tônico-clônicas, onde há, né, tanto a questão da contração quanto da, né, extensão, né, flexão e contração dos músculos, né? Então a gente consegue observar aí tanto a fase clônica quanto a fase tônica na imagem. As duas mais frequentes são devido à hipertermia, né, infecções, né, e traumatismos e também por asfixia perinatal. Assistência de enfermagem, isso a gente precisa, lembrando sempre calma, lembrando sempre segurança, lembrando sempre que nós temos aí como assistência de enfermagem, né, na atenção pré-hospitalar, reduzir o risco de lesões, restringir os movimentos da vítima, não é para firmar a vítima, não é para conter a vítima, é para restringir os movimentos, né? Junto com a vítima, né, você vai restringindo para que ela não tenha, né, ferimentos. Prevenir contra lesões, afrouxando a roupa ao redor do pescoço, né, afrouxa a roupa, né. Na situação intra-hospitalar, monitorar os sinais vitais, administrar os anticonvulsivantes conforme a prescrição médica
e observar a resposta ao tratamento, né? Aí, depois, né, pode vir, no caso de convulsões, né, haver o diagnóstico aí, um diagnóstico médico de epilepsia, e aí haverá um cuidado específico. Mas já não vai ser mais uma situação isolada. Um risco importante aí que a gente precisa prevenir, e é uma emergência pediátrica neurológica também, a queda. Né? Queda, né? Quando a criança cai. Né? A principal preocupação dos profissionais de saúde é com o traumatismo crânioencefálico, né? TCE, que é classificado em um TCE, né? Leve, onde eu tenho uma escala de coma de Glasgow, né? Entre 13 e 15, moderado, onde eu tenho uma escala de coma de Glasgow, né? Entre 10 e 12, e grave, onde eu tenho uma escala de coma de Glasgow, né, entre 3 e 9. Então, muitas das vezes pergunta-se, né, na atenção pré-hospitalar, qual a Glasgow 3, Glasgow 6, Glasgow 9, né? Então, ou ECG e a numeração. E a gente precisa identificar se isso é grave, moderado ou leve para esse traumatismo crânioencefálico. Gente, a escala de coma de Glasgow ela está aí, ela está disponível no livro didático também. Né? Façam um teste, né? Vão testando lá com o boneco, com alguém na família, né? Resposta verbal, resposta motora, resposta ocular. Né? São as 3 respostas que a gente avalia na escala de coma de Glasgow. Né? Primeiro, né, os pontos mais elevados. Quanto maior, né, melhor a situação do paciente. Então, resposta verbal, pergunta para o paciente, ele tem respostas, palavras apropriadas, né, riso social, olhar fixo, segue objetos. Se ele tem todas as respostas verbais adequadas, ele tem valor número 5. Né? Irritado, né? 4. Chora de dor, 3. Geme de dor, 2. Nenhuma resposta, 1. Resposta motora, né? Move-se espontaneamente, intencionalmente. 6. Movimento de retirada em resposta ao toque. 5. Movimento de retirada em resposta à dor. 4. Então, eu tentei ao toque, não respondeu, mas respondeu à dor. 4. Postura, né, decorticada, né, que é uma flexão anormal, né, em resposta à dor. Ou descerebrada, que é uma extensão anormal em resposta à dor. Né? 1 é o 0, né? É o 2, né? Ou então a ausência, né? Que vai ser o número 1. Resposta ocular, né? Abertura ocular espontânea, em resposta à fala, em resposta à dor, nenhuma resposta, né? Pontuação 1, então pontuação 1 é quando não há nenhuma resposta. Por isso o Glasgow não começa com 0, e sim com 3. Então o menor, né? Se não nada, né? É um traumatismo crânioencefálico, né? É classificado como sendo grave, né? Com pontuação número 3. A nossa assistência de enfermagem, monitorar os sinais vitais, aplicar escala de dor, administrar medicações prescritas, monitorar as respostas ao tratamento. Né? Escala de dor, né, se vocês não lembram, também viram lá em Fundamentos Semiológicos, também em Habilidades, né? Tem gravado lá no canal, na aula de sinais vitais, tem um pouquinho falando sobre a escala de dor, né? E vocês podem também aprofundar os conhecimentos lá no livro da Alba Lúcia, tem um capítulo específico que fala sobre a escala de dor. Esse livro está disponível no material que eu já mandei para vocês, está disponível também lá na biblioteca virtual da faculdade, né? Biblioteca Virtual da Fama tem Alba Lúcia e outros tantos livros aí que vocês podem ter acesso a esse acervo na palma da sua mão, no computador, né? Pode inclusive imprimir 1, 2 páginas por vez aí para que você possa fazer as suas anotações.
Queimaduras, temos um grave índice, altíssimo índice de queimaduras em crianças em nosso estado. Então, temos que ter um cuidado especial com relação a queimaduras também. Passamos a queda ali e eu não falei, eu vou até voltar, porque é importante, gente. Olha só. Lembrem-se, estamos em uma situação dupla, uma situação dupla de gravidade no nosso estado. Covid-19, pessoas estão ou deveriam estar mais confinadas, mas estão teoricamente confinadas. E a criança vai querer brincar de alguma coisa, e nas casas da 90% da população, a amapaense tem rede, rede para embalar, para dormir. Uma queda de rede em uma criança é uma situação grave. Podemos ter aí um traumatismo crânioencefálico importante. Muito cuidado com quedas em rede, queda de cama, todo tipo de queda, Mas a rede, ela realmente é campeã nos índices de queda. Então temos que ter um cuidado muito especial. Principalmente, as pessoas que estão dormindo em rede. Por esse motivo agora, não estão acostumadas. Tem gente que não é acostumada a dormir em rede, Mas tem gente que está, como está muito calor, então a gente vai dormir na rede, E aí vai para a rede dormir e a criança cai, traumatismo crânioencefálico. Muito cuidado com rede. Vai dormir na rede, coloca o colchão embaixo para amortecer a queda, deixa a rede bem baixa, quase que encostando no chão. Muito cuidado mesmo. Queimaduras, gente. Queimaduras são importantes lesões aí que podem trazer para uma criança e vão afetar a sua vida, tanto biologicamente quanto socialmente, posteriormente. Haverá uma questão importante aí ao longo da sua vida. Lesão desencadeada por um agente físico, que pode ser térmico, químico ou elétrico, ou seja, decorrente do contato direto com fogo, vapores, líquidos ferventes, ácidos e eletricidade. Eu, inclusive, tive uma situação de queimadura por eletricidade, até reduziu aqui, mas eu estava aspirando, estava usando aspirador de pó em casa e estava com uma parte do fio de alimentação, do fio elétrico, desencapado, e fechou um curto-circuito, na minha mão, e causou uma queimadura ali, importante, uma queimadura por eletricidade. Como dizem aqui no estado, pipocou tudo, Isso foi antes aí do apagão, mas não foi a causa do apagão, Então foi anterior ao apagão. Podemos, apresentar ali, ter uma criança apresentando uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Existem referências que apresentam a queimadura de 4 graus, mas aqui no nosso livro didático, de primeiro, segundo ou terceiro grau. Primeiro grau atinge apenas a epiderme, que é caracterizada por hiperemia, pelo edema e pela dor. Segundo grau acomete a derme e a epiderme. É evidenciada por bolhas. Terceiro grau é mais grave, compromete todas as camadas da pele, podendo apresentar ainda a necrose tecidual. E aí nós temos a extensão, isso aí cai em concurso, é legal que vocês peguem a imagem, tem imagens disponíveis na internet, para que vocês possam desenhar na imagem aí e observar o corpo, da criança, desenvolver ali, de acordo com o corpo da criança, a extensão dessa queimadura. Representação em percentil,
cabeça 9%, pescoço 1%, membro superior direito 9%, membro superior esquerdo 9%, tórax e abdômen anterior 18%, tórax região lombar, né, posterior 18%, membros inferiores, né, 9% cada um, órgãos genitais 1%. Né? Então, somando eles, nós temos, né, a dimensão a extensão dessa queimadura. A assistência de enfermagem tem como prioridade garantir a integridade da pele e a volemia. Né? Lembrem-se, pele, né, o órgão, né, maior órgão que nós temos no corpo é a pele. E ele serve para proteção. Né? Então, eu vou proteção, ajuda na termorregulação, né? Tudo ele é muito importante. Então, eu vou precisar aí repor a volemia desse paciente, funcionar acessos venais periféricos calibrosos para infusão de volume e realização desses curativos conforme a necessidade de cada caso. Temos aí setores de queimados, né? O CTQ fica lá no hospital de emergência, independente da idade da pessoa, vai para o centro de tratamento de queimados, né? E é um local muito importante para a atuação do enfermeiro. As queimaduras térmicas, né? Assistência de enfermagem, resfriar o local com água fria, não recomendado o uso de gelo, o gelo vai queimar novamente. Né? Em situações mais graves, deite a vítima, afrouxe as roupas, né? Porque vai ocasionar o edema. Né? Use compressas úmidas para resfriar a região. Queimaduras, né? Onde a etiologia da queimadura for química. Lavar abundantemente o local com água, né, água fria, né, retirar a roupa cuidadosamente. Queimadura elétrica, após interromper a corrente, né, de energia elétrica, avaliar a vítima em caso de parada cardiorrespiratória, seguir as diretrizes de suporte básico de vida, né, relacionada a parada cardiorrespiratória. Né? Então, realizar ali a massagem cardíaca e etc. Avaliem essa cena que nós temos na imagem. Né? O quanto nós temos de ambiente dentro de uma casa, dentro de uma residência, que não é propício para uma criança. Criança precisa estar em constante vigilância. Adulto, não é à toa que nós somos chamados de responsáveis pela criança, tá? Nós adultos. Então, precisamos vigiar as crianças, precisamos restringir o acesso da criança a determinados locais, para a sua segurança. Hemorragias. Hemorragias em crianças são provenientes de lesões ou traumas, que podem ser visíveis, onde há o sangramento externo, a gente enxergou o sangue, emergência, né? Ou invisíveis, um sangramento interno, a gente não consegue visualizar. Pressionar o local quando visível, né? Pressionar o local com um pano limpo ou uma compressa e encaminhar para o serviço de emergência. Assistência de enfermagem, avaliação de sinais de choque hipovolêmico. Que sinais são eles? Pele fria, pegajosa, sudorese, palidez cutânea, ansiedade, náuseas, vômitos, taquipneia, taquicardia, pulso fraco, pulso rápido, né? Hipotensão, são sinais. Avaliar sinais vitais, punção venosa, né? Infusão de volume conforme prescrição médica. O choque hipovolêmico é a principal causa de óbito em situações de hemorragia grave. Né? Então, observar essa criança, né, em situação de hemorragia grave. Com relação à cinemática do trauma, né, o trauma de abdômen pode ocorrer o rompimento do baço ou fígado e uma consequente hemorragia interna invisível. Né?
gente, precisa avaliar, né, qual foi a situação, como que ocorreu, né, aquele acidente ou um incidente, né? Sendo assim, nesses casos, deve-se presumir o risco de hemorragia até o resultado do exame de imagem. Então, aconteceu um acidente de trânsito, como a gente está observando aí. Primeira coisa, há um risco de uma hemorragia interna, né? Então, a gente vai avaliar como estando, né, com essa hemorragia. Vou presumir, né, que há o risco e vou manter os cuidados com relação a isso, a hemorragia interna. Depois que eu tenho o resultado da tomografia, né, resultado de imagem, né, aí sim nós temos, excluímos, né, de fato, esse risco. Com relação ao suporte básico de vida, né, precisamos observar a cadeia de sobrevivência, precisamos observar tanto em situações hospitalares quanto intra-hospitalares quanto extra-hospitalares, né? Então, assim, nós temos o objetivo desse suporte básico de vida é realizar o primeiro atendimento à vítima o mais precoce possível para melhorar a sobrevida e minimizar as sequelas, né? As cadeias de sobrevivência são divididas em parada cardiorrespiratória e intra-hospitalar, né, em que deve ser realizado, está lá no livro didático de vocês, a imagem está aqui, e a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, né, que é aquela que a gente observa, né, ocorrendo na rua, em casa, chama o suporte, né, o SAMU, por exemplo, serviço de emergência, né, e esse paciente vai até o ambiente hospitalar, né. Então, primeiro, né, dentro da intra-hospitalar, né, vigilância, né, e prevenção, né, preciso ter um reconhecimento, né, e acompanhamento do auxílio de serviço de emergência, realiza a RCP, né, rápida desfibrilação e suporte de vida pós a parada cardiorrespiratória, né, no hospital em si. Ali vai acontecer na unidade de terapia intensiva. Né. Essa hospitalar, né, chamar, né, o serviço de emergência, né, realiza a massagem cardíaca, rápida desfibrilação, aí ao chegar, no caso, o serviço de emergência, né, ou naqueles locais onde há o material, né, o DEA, por exemplo, ele faz, né, e serviço de emergência faz encaminha, né, conduz esse paciente até o, o hospital, né, onde ele vai ser avaliado, né, intra-hospitalar. Né. Local seguro, né, como está a vítima, há ali os critérios todos a serem utilizados. Quanto ao uso do DEA, o uso do DEA ele é muito importante. DEA é o desfibrilador automático, né? Ele é um equipamento que faz parte de uma das etapas diretrizes, né, de avaliação, né, que nós devemos ter. Tem como finalidade atuar em caso de parada cardiorrespiratória provocada por uma arritmia, né, como por exemplo a fibrilação ventricular, contudo é mais utilizado em vítimas adultas do que em crianças, né. Isso porque em adultos ocorre, na maioria dos casos, por falha na bomba cardíaca, em 70% dos casos de taquicardia. Justifica o uso do DEA. Já em crianças, a PCR secundária, né, um evento respiratório, ou seja, uma insuficiência respiratória que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Isso a gente viu, né, logo lá no início da nossa disciplina. Tem um vídeo curto aqui
nós podemos observar, né, no vídeo, que a utilização do DEA, ela é simples, né? A gente precisa, sim, que mais pessoas, né, tenham acesso a esse tipo de, de curso, de fornecimento, né, a gente precisa aprender a posicionamento, apesar de que ele sempre vai nos indicando como realizar, quais são os passos, né? Lá na instituição, né, vocês sabem que lá no bloco dos laboratórios nós temos um DEA, né, exatamente como esse que está aí na imagem, e a gente precisa saber utilizá-lo, né? Então, os professores todos já passaram pela, pela capacitação, né, ministrada na época pelos bombeiros, né, pelo corpo responsável, né, foi trazida a partir da nossa CCIH, e não, na verdade, no SESMIT, desculpe, né, o SESMIT ele trouxe a nossa possibilidade de aprender a respeito da utilização do DER. Manobra de Heinrich, né? Manobra de Heinrich é importante, nós temos duas manobras aí sendo observadas, a manobra de Heinrich em neonatos e crianças, e nós temos aí formas diferentes, né? Primeiro, colocar a criança na posição dorsal, com a cabeça levemente para baixo, e aplicar 5 golpes suaves e firmes, né, entre as escápulas, né? Posição dorsal, não, posição ventral, né? Posição ventral, né? Criança, e você faz 5 golpes firmes e suaves nas escápulas, né? Entre as escápulas. Logo após colocar essa criança, né, na posição sim dorsal, né? E com os 2 dedos, né, entre a cicatriz mamelar e realizar 5 compressões antes de reavaliar a criança. Já isso em neonatos e lactentes, né? Já naquelas crianças maiores, né? Então, o posicionamento, né, com as mãos fechadas, né, o posicionamento para dentro e para cima, né, para fazer essa manobra de Heinrich, que é em uma situação de engasgo, muito comum em crianças. Por isso, nós devemos observar sempre em caixas de brinquedos. Nós temos não recomendado para menores de 3 anos, não recomendado para menores de 5 anos, não recomendado para... Gente, se existe aquilo ali, é porque sabe-se que nessa fase oral, a criança vai levar a boca e pode engasgar, né? Nesse caso, eu vou precisar fazer a manobra de Heinrich. Mesma coisa, oferecer frutos para a criança sem observação. Lembra do início da aula? Observação, vigilância. Nós somos os responsáveis pela criança. Segundo o Ministério da Saúde, a transferência de um neonato para um hospital, o outro, é um evento sentinela. Um grande risco poderia ser evitado. A decisão de transportar ou não uma criança deve ser tomada em conjunto e o enfermeiro deve certificar que a unidade móvel, né, que é a ambulância, tenha condições necessárias para atender uma emergência caso ocorra durante o transporte. Unidades móveis básicas e avançadas, né, as UTIs móveis, além de conferir e preparar kits para emergência como intubação e as devidas punções. Então eu preciso, né, enquanto enfermeiro, eu preciso estar ciente de que, por se tratar de um evento sentinela, né, eu vou precisar observar aí a necessidade e a possibilidade de fazer uma transferência, né, de uma criança de um hospital para outro. Classificação de risco, né, em pronto-socorro infantil, né? Classificação de risco: vermelho, laranja, amarelo, né, azul, verde. Nós estamos falando aí
daquilo que é muito conhecido já em nosso estado, chamado de Protocolo de Manchester. Né? O Protocolo de Manchester foi desenvolvido, né, para que a gente pudesse, através dessa avaliação inicial, identificar e classificar o paciente com relação à sua gravidade, logo com relação ao seu atendimento. Né? Vermelho, né? Situação pior, né? Comprometimento, né? Compromisso da via aérea, respiração ineficaz, choque, criança que não responde, convulsão atual, né? Aí eu tenho a situação vermelha. Laranja, grande hemorragia incontrolável, alteração do estado de consciência de novo, criança muito quente, adulto muito quente, dor severa, né? Isso é a situação laranja. Amarelo, pequena hemorragia incontrolável, história inapropriada, vômitos persistentes, adulto quente, criança quente, dor moderada. Né? Se nenhuma dessas respostas for positiva, né, aí eu vou para identificar se a situação é verde ou azul. Né? Subfebril, né, febrícula, vômito, dor ligeira, né, menor do que 7 dias, problema recente. Se for sim, classificamos como verde. Se for não, classificamos como azul. E aqui se devem essas cores, né? As cores, elas vão estar relacionadas ao tempo de atendimento que essa criança vai precisar receber, né? E aí a gente utiliza, né, quando há a implantação do protocolo de Manchester, nós utilizamos as pulseiras, né, de acordo com a cor, ou a pulseirinha branca, né, na maioria dos hospitais, é a pulseira branca com as, os adesivos, né, as bolinhas coloridas, né, vermelho, atendimento imediato, laranja, o atendimento pode ser em até 10 minutos, amarelo até 60 minutos, verde em até 2 horas, até 120 minutos, e o azul, né, não é urgente, então ele pode demorar mais tempo aí para ser atendido, né, até 240 minutos, até 4 horas. Fármacos mais utilizados em situações de emergência pediátrica, nós temos aí que observar sempre carrinho de emergência, uma responsabilidade do enfermeiro. Nós temos que observar que os fármacos mais utilizados são a adrenalina, né, em emergências respiratórias, como asma, e também com relação às cardíacas, né, no caso de uma PCR, que a gente já observou que pode ser decorrente de um problema respiratório. Né? Atoprina, amiofilina, bicarbonato, furosemida, dormonide, glicose, eletrólitos, tudo disponível lá no nosso carrinho de emergências. Né? Então, os receptores adrenérgicos, né, tanto o alfa-1 quanto o alfa-2, o beta-1 e o beta-2, eles vão nos dar aí as possibilidades de realização, né, resposta do organismo, no caso do alfa-1, vasoconstrição, aumento da resistência periférica, aumento da pressão arterial, midríase, contração da bexiga. Né. No caso dos receptores alfa-2, inibição da liberação da noradrenalina, inibição da liberação de insulina, então vai aumentar a glicemia capilar desse paciente. Né. Beta-1, taquicardia, aumento da lipólise, aumento da contração cardíaca. A gente pode observar isso através de sinais vitais. Beta-2, né, vasodilatação, diminuição da resistência periférica, broncodilatação, aumento da glicose, aumento da liberação do glucagon, relaxamento da musculatura uterina, no caso das mulheres. Gente, para que a gente possa dar continuidade, né, a essa aula,
ser uma aula gravada, aí a gente tem ela é um pouco mais, né, rápida, não tem aquela nossa interação do momento da aula. Mas, assim, o que é que eu pensei para que a gente pudesse aí desenvolver ao longo desse período, né? Dessa vez o bonequinho está aí, né, especialmente, né, com a máscara, né, para que vocês não esqueçam, né? Usem máscara sempre quando forem sair de casa. E nós vamos criar aí uma semana, né, a partir de hoje, né, uma semana de prevenção de acidentes com crianças. E aí eu convoco vocês, lembre-se, não é uma atividade de fixação, tá? Atividade de fixação. Desenvolva uma atividade de prevenção e poste nas redes sociais. Marque o professor, marque os colegas, isso pode ser uma imagem, pode ser... pegue várias fotos, pegue desenhos, desenhe, você que gosta de desenhar, desenhe aí, é uma situação de prevenção de acidentes com crianças, né? Pode fazer um vídeo curto, muitas pessoas, muitos de vocês têm TikTok, têm Instagram, faz alguma coisa que chame a atenção dos adultos e das crianças com relação à prevenção de acidentes, né? Vamos combinar uma semana aí de postagem. Você pode postar hoje, pode postar amanhã, pode postar quando tiver energia, pode postar quando tiver internet, pode gravar um vídeo curto, pode pegar, né? Professor, não tem ideia nenhuma. Vai na cozinha, né? Pega as panelas que estão você utiliza 4 bocas no fogão, né? Se o fogão é de 4 bocas, você utiliza a panela mais próxima, né? Nas bocas da frente, na boca do fundo, né? Boca do fundo a criança tem menos acesso, né? Boca da frente a criança tem mais acesso, ela pode virar, né, essa panela por cima dela, né? Criança não é para estar na cozinha, mas quando está na cozinha o risco é grande, né? Então, cabos das panelas também virados para dentro, não virados para fora. Muita gente deixa o cabo virado para fora. Desligar o botijão de gás, né? Quando o botijão de gás fica dentro da casa, né? Tomadas, fechar as tomadas, né? Gente, tem inúmeras questões importantes aí que vocês podem fazer, desenvolver, mostrar. Isso pode ser um vídeo curto, 15 segundos, 30 segundos, mostrando, trazendo de forma alegre aí para que as pessoas evitem ao máximo os acidentes com crianças, né? Tô sem ideia nenhuma ainda. Tem rede na sua casa? Coloque a rede, coloque o colchão embaixo da rede. Mostra que é para evitar a queda ou para que ocorra a queda, tem ali amorteça a queda com aquele colchão. Não é para demonstrar, né? Mas mostre, né, a possibilidade de redução de acidente. Bom, gente, que Deus os abençoe. Eu estou disponível, né, no nosso grupo do WhatsApp, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar lá no grupo, que assim que eu tiver internet, que eu tiver energia, eu respondo vocês, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, as suas famílias, né? Lembrem-se de que estamos passando por momentos difíceis, né? Mas com a ajuda do Senhor, né, só dependemos dele, né? Ele vai mudar, né, essa situação aí nas nossas vidas, e temos que aprender em tudo isso que estamos passando. Não é discurso político, não é discurso, né, é porque eu tenho visto, né, e às vezes eu também tenho reclamado muito, situação, na hora de dormir não tem energia, né? Mas em algum momento nós temos energia. Tem gente que não tem energia em momento algum. Então, precisamos agradecer, né? Em algum momento temos energia, em algum momento temos o alimento,
Perdemos coisas, né? Mas tem gente que perdeu tudo, tem gente que já não tinha nada. O pouco que a gente tem, a gente pode ajudar aquela pessoa que não tem, aquela pessoa que perdeu. Então, qualquer dúvida, né, precisando conversar, estou lá no meu grupo. Tchau, tchau, gente.